Queridos irmãos e irmãs, nesse 16º domingo do tempo comum, nós que já conhecemos alguns profetas, Ezequiel, Amós, hoje nós vamos conhecer o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele exerceu o seu ministério desde o ano do rei Josias, em 621 a.C., até a destruição do templo de Jerusalém, em 587 a.C. Nesta época, quem estava à frente do povo, os reis, e rei dessa época também tinha o nome de pastor. Na época que Nabucodonosor dominava o povo, os reis fizeram pactos, como por exemplo com o Egito, e não ajudou nesses pactos o povo. Foram pactos apenas para privilegiar alguns. O povo sempre sofreu. Por isso a leitura de hoje começa assim: ai dos pastores que dispersaram e perderam as ovelhas que são da minha pastagem, que são do meu rebanho. Ai dos pastores. E veja, aqui tem uma indicação importante. O rebanho, a pastagem, não é desse pastor que foi confiado cuidar, é do pastor que é o Senhor. A gente, eu e vocês, como pastor e pastoras, temos algo que nos foi confiado cuidar, mas não cuidar como nosso, cuidar como é do Senhor. Aqueles que cuidam daquilo que Deus confiou, como se fosse seu, não cuidam bem. O modo de cuidar é para Ele. Ele nos confiou esse rebanho. E Ele vai deixar bem claro: aqueles que não cuidaram bem serão castigados. Oxalá que o castigo de Deus seja misericordioso. Mas Ele deixa bem claro: quem dispersa e quem faz perder as minhas ovelhas serão castigados. E diante disso, Deus usa a voz do profeta Jeremias para proferir 3 promessas, 3 oráculos. Para mim, esses oráculos dele, e talvez Jeremias nem tinha essa consciência, são oráculos que a gente pode fazer uma leitura hoje, como atual. Primeiro oráculo, primeira promessa, que o Senhor fala: eu vou reunir todos os povos que estavam dispersos. Porque você sabe que eles estão exilados. Então, tem muita gente dispersa, cada um numa cidade. Eu vou reunir todos eles e vou multiplicar o meu povo. Nos fins dos tempos, hoje, nós não conseguiríamos contar o número de igrejas que existem só no Brasil. Talvez uma referência seria o bar. Onde tem um bar, do lado tem uma igreja. Não sei porquê, mas normalmente é assim. O número de igrejas, essa primeira promessa, no final dos tempos, quando Deus vai reunir esses que estavam dispersos, Ele vai reunir numa única igreja. Ele é o pastor de um único rebanho, que aí sim é todo o povo de Deus. E Ele vai multiplicar esse povo que o segue. Esse povo que escuta a sua voz, chamando de volta para casa. Segundo oráculo, segunda promessa: eu vou suscitar novos pastores. Só que agora pastores que cuidam do rebanho. Essa pergunta eu tenho feito nas missas e gostaria de fazer de novo. Segunda promessa: eu e você, vocês que estão aqui no altar também,
estariam dispostos nessa segunda promessa a ser esses pastores e pastoras que Deus gostaria de suscitar? Se você responder que sim, você tem que ir lá no Evangelho e pegar aquela parte escrito assim: eles não tinham tempo nem para comer. Aí você responde com mais consciência. Terceira promessa: eu vou fazer nascer da descendência de Davi, o grande rei que Israel teve. Dali vai surgir o grande pastor. Ele já está falando, não sei se Jeremias sabia disso, mas já está falando do Cristo que virá. Jeremias, que profetizou 600 anos mais ou menos antes de Cristo, já está falando desse pastor Messias que vai vir, e é ele que é o pastor de todo o rebanho. Só que agora eu quero concluir essa primeira leitura com algo muito importante que a gente tem que ter consciência. Duas coisas. Primeira, que todo pastor, eu como padre, você como pai e mãe, como agente de pastoral, como missionário, todos nós pastores, se nós não reconhecemos que antes de ser pastor e pastora, nós somos ovelhas dele, nós não servimos para ser pastor e pastora. Nós só podemos ser pastor e pastoras porque ele é o nosso pastor, Cristo Jesus. Segunda coisa, a ovelha, abre bem o ouvido, a ovelha tem responsabilidade dentro do rebanho. Porque senão ia ser aquela ovelhinha carente, né? Cuida de mim, se ninguém lembrar de mim, eu vou embora. A ovelha tem responsabilidade dentro do rebanho. Você que é pai e mãe, pastor e pastora da casa, imagine você, se seus filhos não forem educados para ter responsabilidade dentro da casa. Como que vai ser? Olha, muitos de vocês que estão aqui foram criados por pastor e pastoras exemplares, que foram os pais de vocês. Naquela época vocês tinham uma consciência que eu não sei se hoje os filhos de vocês têm. Vocês tinham a consciência de quando a sua mãe colocava aquela comida ali, você tinha consciência que o seu pai trabalhou duramente para aquilo chegar. Você tinha consciência que eu devia comer, aprender a comer, porque aquela comida é do esforço, do suor do meu pai e da minha mãe. Hoje, se o seu filho falar que não quer comer aquilo, você fala: sim, meu bem, vamos fazer outra coisa que você quer. Tome cuidado como você está sendo pastor e pastora. Não venha reclamar amanhã se seu filho ou sua filha não será um bom marido e uma boa esposa. Se você quer bons netos, eduque os seus filhos como pastor e pastora, mas sabendo que ele é o pastor. Segunda leitura de hoje, Paulo vai nos ajudar a entender que a morte de Cristo foi para todos, para judeus, para gregos, para livres e escravos, para pessoas da igreja e pagãos. E a morte de Cristo reconciliou-nos com Deus, devolveu-nos a comunhão com o Pai. O Evangelho de hoje, de São Marcos, a gente tem que lembrar o que aconteceu domingo passado, para que a gente possa entender o Evangelho de hoje. Domingo passado, Jesus envia os apóstolos, 2 a 2, em missão. Só podia levar um cajado, uma túnica e um par de sandálias. Mais nada. Porque Jesus queria que na missão
eles confiassem inteiramente no Senhor. Ele é que cuida da missão. E assim eles foram fazer a missão em nome de Jesus. O evangelho de hoje é quando os apóstolos estão voltando da missão. Imagine ali 12 homens voltando, cheios de novidades, como se Jesus não soubesse nada do que tinha acontecido, e eles loucos para contar para Jesus. E estavam lá: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em seu nome e com a unção do óleo, nós curamos muitas pessoas, naquela casa nós reconciliamos aquele casal, e assim por diante. Os apóstolos estavam empolgados, e é assim que a gente fica, quando a gente volta de uma missão, é tanta graça que acontece, e o povo estava animado, e aí contando tudo isso para Jesus. Só que Jesus parece que vem com uma tesourinha pequena e faz assim: vinde, porque nós vamos agora, eu vou levar vocês para um lugar deserto para descansar. Não sei se os apóstolos tinham entendido isso, porque vamos falar da igreja, nem vou falar fora da igreja. Dentro da igreja do século 21, se a gente não tomar cuidado, eu e você, esse pode ser um dos piores crimes que a gente comete. Viver uma vida de igreja ativista. Somente gente que sabe fazer. E na igreja nós somos chamados primeiro para ser. Num outro evangelho, quando Jesus chama os apóstolos, Ele não chama primeiro para serem missionários. Missionários é uma consequência. A primeira coisa que Ele chama os apóstolos é para estar com Ele. Depois vai para a missão. Nós gostamos muito de fazer coisas. E aí nós podemos entrar numa vida de igreja só do fazer. E aí nós ficamos vazios. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, fazer. E a gente acaba até esquecendo às vezes para quem que a gente está fazendo. Parece que isso nos dá um prazer na modernidade de fazer. O fazer, ele faz com que a gente apareça, ele talvez faz um carinho nas nossas carências, o fazer, e a gente aprende a fazer. Os apóstolos foram enviados para fazer e ensinar. É a missão da igreja. Só que aqui o fazer é fazer o que Jesus fez e ensinar o que Ele ensinou. E aí, eles combinam, então vão para o lugar deserto. Só que a missão dos apóstolos, como eu falei, foi tão frutuosa, que tem tanta gente chegando e saindo, que eles não conseguiam nem comer. Era muita gente. E Jesus fala assim: nós vamos entrar numa barca e vamos para um lugar afastado. Nós vamos entrar numa barca e vamos num lugar deserto. Eu gostaria aqui que você imaginasse a barca, que essa é a leitura que a igreja faz, que a barca significa a igreja. A barca na Bíblia significa a igreja de Cristo. E eles vão. Só que quando eles, achando-se espertos, vão para a barca, o povo de Deus é mais esperto ainda. Viram, olha que a barca saiu e já sabiam para onde a barca ia. Deram no pé, o povo correndo, e chegaram lá, no lugar que a barca ia parar, primeiro do que os apóstolos. Que bom seria, né? Oxalá fosse assim, Senhor, para mim e para você. Que a gente soubesse que Jesus está, e a gente desse no pé, corresse como esse povo correu, para poder escutar Jesus de verdade. E aí quando Jesus desembarcou com os seus apóstolos, pensando que iam descansar, tinha uma multidão para atender, sedentas, porque eram como ovelhas sem pastor.
Eu gostaria que você entendesse que o descanso que Jesus está oferecendo aqui não é simplesmente uma rede debaixo de um coqueiro. Eu gostaria que você conseguisse entender que para nós católicos é quase que impossível pensar da gente passar um ano inteiro sem fazer retiro. Coitado do teu bispo e do teu padre, se ele não parar um momento do ano para fazer um retiro. Coitado de você. Mas coitado de você também se não se possibilita. Nós precisamos de vez em quando parar, se retirar. E a retirada deles poderiam ter sido para uma praia, poderiam ser para tomar coco, porque às vezes nós saímos para descansar e a gente volta mais cansado às vezes. Só que aqui Jesus levou eles para descansar no percurso dentro da barca. Jesus está mostrando que o descanso deles é com a igreja. E ao descer, Jesus viu uma multidão. Aquilo que parece óbvio, não é óbvio. Jesus viu uma multidão, está na cara que ele viu. Não é bem assim. Muitos de nós, se quisermos, a gente fecha os olhos para muitas realidades que precisam ser vistas. Mas Jesus não. A hora que ele viu aquela multidão, cada pessoa na multidão para ele é individual. Eu e você, quando olha, a gente olha uma multidão. Jesus não. Jesus, quando olha essa multidão aqui, ele olha você. E quando ele olhou, ele teve compaixão. Essa palavra na Bíblia, ela não aparece muitas vezes. É uma palavra muito profunda. Não é uma pessoa que sente dó da outra. Compaixão é algo que entra nas entranhas. Jesus é alguém que sente com o outro, sente o que o outro passa. E Jesus teve compaixão. E é interessante que ao ter compaixão, não fala que ele fez um milagre, fala que ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar porque aquele povo era como ovelhas sem pastor. Ele começou a ensinar porque quando ele viu esse povo, ele viu lá que tinha a dona Mariazinha, que na segunda-feira ela ia no centro espírita, na terça na igreja evangélica, e no domingo, como era preceito, vinha aqui na igreja católica. Jesus começou a ensinar, que quando ele olhou para aquele povo, ele viu lá que só tinha pessoas lendo revistinha de esoterismo, de horóscopo, mas que passaram um ano e nunca pegaram na Bíblia, no catecismo. Eram ovelhas sem pastor. E ele começou a ensinar. Agora, se você quer saber o que ele ensinou, ou milagre, aí cenas do próximo capítulo é domingo que vem. Quando ele vai multiplicar, domingo que vem a gente vai saber o que ele fez. Vou terminar com uma historinha que todos nós conhecemos, mas é importante para nós sabermos como um pai e uma mãe pode ser pastor e pastora. Você já ouviu aquela história daquela família que naquele momento estavam desempregados? O pai saiu para a rua para tentar de alguma forma conseguir emprego, não achava. Naquele dia aquela mãe, depois de alguns dias sem nada para comer, nada, vendo aqueles filhos dela lá passando fome, aquilo cortou o coração dela. Então ela foi numa mercearia pedir para o dono da mercearia: me dê alguma coisa para me levar para a minha família, mas depois eu te pagarei. Mas só que o da padaria também era muito moderno. Não, eu não vou confiar na senhora. Como a senhora vai pagar? A senhora não tem nenhum crédito aqui. Não posso. Ela insistiu, não por ela, mas pelas ovelhas que foi confiada a ela, os seus filhos. Por favor, me dê algo para levar para minha casa pelos meus filhos. O homem novamente negou. O senhor que estava do lado do balcão disse que ia ajudar, que podia entregar para ela. Só que o da padaria ainda falou: não,
só tem uma lista aí do que a senhora precisa? Ela falou, tenho. Então coloca aqui na balança. O que a sua lista pesar, eu vou te dar de alimento. Ela pegou a lista numa folha de papel, muito leve, e colocou na balança. E ele iria colocar no outro lado da balança tudo que a lista pesaria. A hora que ela colocou a lista, a balança foi lá embaixo. E aí eles começaram a colocar aqui os alimentos, a carne, e ela não parava, ela ficava no mesmo lugar, e a lista cada vez mais abaixava. Ele não conseguia, de tanta coisa que colocou aqui, fazer a lista pender. E ele queria saber o que estava escrito, né? E aí pegou a lista, estava escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois daquele dia, todo mês, aquele senhor alimentou a sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.